Boa noite, paz seja com todos, amém? Nós vamos iniciar o nosso tempo na presença do Senhor. Convido você a falar com Deus, nós vamos pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas, amém? Pai querido, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que tem nos fortalecido e aquele que tem nos dado graça, Senhor, e nós estamos aqui na tua presença para mais um tempo de ministração. E queremos que o teu cuidado seja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos capacitar com a tua graça, seja conosco em nome de Jesus, amém. Nós vamos adorar ao Senhor dizendo que não há ninguém como o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração, que você possa se derramar na presença de Deus e que você possa realmente declarar que não há ninguém como o Senhor, amém? Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu, incomparável, totalmente desejável. Declare: não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti, eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. Diga agora: não há ninguém como tu, não há ninguém como tu, Ele é incomparável, incomparável, totalmente desejável. Teu perfume me atrai, teu olhar me seduz, tuas mãos me afagam, teu amor me satisfaz, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus. Não há ninguém como tu. Diga mais uma vez: não há ninguém como tu, não há ninguém como tu. Ele é incomparável. Diga com seu coração: incomparável, totalmente desejável, incomparável, totalmente desejável, incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu. Amém. Graças a Deus, não há nada que se compare ao nosso Deus. Não há nada que se compare
ao cuidado, à grandeza do Senhor para com as nossas vidas. Nós estamos numa noite de batalha espiritual e eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você nesta noite. E o tema da nossa palavra hoje é atendendo a voz do Pai. E nós vamos aprender que há uma diferença entre atender e ouvir. Então que nesta noite você possa estar atento àquilo que o Senhor quer tratar no teu coração, nos nossos corações, e que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração na noite de hoje. Eu pediria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. O Senhor tem algo reservado ao nosso coração desde a manhã. O Senhor já tinha ministrado no meu coração essa palavra e eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas em nome de Jesus. Diz a palavra: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, eis que estava a arca, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. E o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu e disse a Eli: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que falava ao jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e esteve ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Senhor, fala conosco. Aqui estamos nós, Senhor, prontos para te ouvir. Fala, porque os teus servos, porque os teus filhos estão aqui, Senhor, desejosos em ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa tratar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como eu disse à igreja, aos irmãos, aos amigos, aqueles que estão nos acompanhando nesta noite, o tema da palavra é atendendo a voz do Senhor. Deu para você perceber na leitura do texto da palavra de Deus que nós percebemos alguém que ouviu a voz do Pai. O texto de hoje traz algumas situações, fala de um jovem, e esse jovem Samuel, ele era uma oferta. Ele foi ofertado por sua própria mãe. Ana era estéril e viveu o sobrenatural de Deus quando engravidou de forma milagrosa e como voto entrega Eli, entrega Samuel para o sacerdote Eli, e então Samuel cresce no templo. Mas o texto que nós estamos lendo retrata um momento em que o povo de Deus estava distante daquilo que era o propósito do Senhor. O povo estava vivendo em rebeldia e justamente a casa do sacerdote Eli e dos seus filhos estavam distantes e cometendo situações
totalmente contrárias ao propósito de Deus. O versículo de número 2 fala que estava o sacerdote Eli no templo, os seus olhos já começavam a escurecer-se. Nós entendemos que, em decorrência da idade, Eli estava envelhecendo, estava ficando cego, mas esse texto fala de uma cegueira não apenas física, mas de uma cegueira espiritual. Eli não tomava uma posição, Eli não se posicionava diante dos seus filhos, diante das adversidades, e ele estava cego. Quantas pessoas hoje estão vivendo a cegueira espiritual? O apóstolo Paulo escreve na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4: o Deus deste século cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a luz. Quantas pessoas estão cegas? Quantas pessoas não querem ver? Há um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E Eli, então, ele não estava mais, vamos trazer para a nossa realidade, Eli estava perdendo o seu discernimento, o discernimento das coisas espirituais, o discernimento daquilo que era as coisas do Senhor. Então diz a palavra que aquele jovem que estava dormindo no templo, ele ouve alguém lhe chamando: Samuel, Samuel, e automaticamente ele se levanta e vai até o profeta, até Eli, e fala: o Senhor me chamou. E o texto fala que ele fez isso por 3 vezes, e apenas na terceira vez o sacerdote Eli entende que o nosso Deus, que Deus chamava a Samuel, que o Senhor tinha um propósito. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando que o Senhor tem um propósito na sua vida, que o Senhor tem um propósito para a minha vida e Ele quer falar com você. Mas acima de ouvirmos a voz do Pai, é atendermos a voz do Pai. Samuel estava tendo aqui a sua primeira experiência sobrenatural com Deus. E essa experiência traz 2 coisas: ele ouve, mas segundo ponto, ele atende. Ele ouve e ele vai em direção àquela voz. Ele ouve e vai em direção àquele que lhe chamava. O que o Senhor quer tratar conosco hoje? Nós vivemos um tempo, queridos, que a palavra tem sido difundida. Nós temos dito isso, que esse tempo de quarentena, as igrejas, os ministérios estão todos nas redes sociais, nós estamos pregando o Evangelho, nós temos falado muito mais do que antes. Então ninguém vai poder dizer: olha, eu não tive oportunidade de ouvir. Mas o que o Senhor quer para mim, para você, o Senhor quer que você atenda a sua voz. Não basta simplesmente dizer: Deus está falando. Mas o que o Senhor quer de nós é que a gente diga: fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. O versículo de número 8 fala que Samuel ainda não conhecia a Deus. Samuel ainda não conseguia discernir de quem era aquela voz, tanto que todas as vezes que ele ouve lhe chamar, ele vai em direção ao sacerdote. Ele não discernia quem falava com ele. Então muitas vezes o que tem faltado no povo de Deus, o que tem faltado nas pessoas, o que tem faltado no nosso tempo é algo chamado discernimento. Quem é que fala comigo? E quando nós entendemos que Deus está falando, eu preciso atender. Não adianta nada eu dizer: ah, Deus está falando, olha Deus falando, mas eu tenho que atender. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Senhor, qual é o propósito? Senhor, o que o Senhor tem para mim? A palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 12, que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e ela é agradável.
Será que estamos dispostos ou disponíveis a vivermos, né, a palavra, aquilo que é bom, perfeito e agradável, a vontade do Pai? Será que eu estou ouvindo o que o Pai está me dizendo, mas eu estou atendendo? Há uma diferença ouvir e dizer: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. O Senhor quer que eu e você, nesse tempo, num tempo talvez de dificuldade, como era o tempo de Eli, o tempo de guerras, tempo de lutas, logo depois da morte de Eli, a arca, né? No momento em que Eli sabe, né? Havia uma guerra e ele sabe daquela situação, a arca do Senhor é tomada, né? A arca representava a presença de Deus, era um tempo caótico e precisava que se levantasse alguém. Que se levantasse alguém sensível à voz do Senhor. O tempo que nós estamos vivendo, o apóstolo Paulo também fala que remindo o tempo, porque os dias são maus. Quantas vezes nós falamos isso, mas hoje nós estamos vivendo dias que são difíceis. E é justamente nesse tempo que nós precisamos dizer: Senhor, fala. Senhor, eu preciso te ouvir. O Senhor trouxe para Samuel uma direção e uma sentença de coisas que viriam e que aconteceriam. O Senhor trouxe para Samuel uma revelação. A palavra diz que o Senhor não faz nada sem revelar aos seus profetas. E o Senhor tem algo para revelar ao meu, ao teu coração. O Senhor tem algo para revelar, muitas vezes nós não compreendemos. A verdade é que nós não compreendemos as nossas guerras, as nossas lutas. Muitas vezes nós não compreendemos o hoje, não compreendemos o porquê que estamos vivendo esse momento de quarentena, o momento de uma enfermidade no mundo inteiro, o momento em que a gente começa a perceber que alguns valores, eles foram abandonados e nós precisamos resgatá-los. Queridos, que você e eu, que todos nós, possamos estar com os ouvidos atentos, que nosso coração possa estar realmente entregue e dizer: Senhor, fala, 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 fala comigo agora, né? Há um louvor que nós cantamos, eu gosto muito de cantar esse louvor: fala, porque o teu servo ouve. Que nós possamos estar atentos a ouvir o Senhor te chamar, né? Ouço Deus me chamar, o Senhor está me chamando, mas Senhor, eis-me aqui. Fala, Senhor, porque eu estou atento. Fala, Senhor, porque eu quero seguir a tua direção. Fala, Senhor, porque eu quero seguir os teus propósitos, seguir aquilo que o Senhor tem me dado. A nossa bússola, a nossa direção, ela vem do Senhor, porque Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. Samuel começa aqui o seu ministério, e o ministério de Samuel começa quando ele atende à voz do Pai. Há um marco, há um início nas nossas vidas, quando nós estamos atentos, quando nós estamos sensíveis à voz do Pai. Há um marco inicial para o novo de Deus. Há um marco inicial para as coisas que o Senhor vai realizar. Há um marco, há um início, quando eu falo: opa, Deus está falando, então eu vou fazer aquilo que Ele está me dizendo, porque há um marco. E esse marco vai trazer um caminho. Sabe por quê? Nós não vamos errar. Esse marco vai nos levar a viver e a cumprirmos o propósito que o Senhor já estabeleceu para as nossas vidas. Quantas vezes você já pegou o seu carro, você foi para algum lugar desconhecido, você falou: olha, eu estou indo para um lugar e eu nunca estive naquele local, eu nunca fui naquele endereço, mas eu tenho um GPS. Eu tenho um mecanismo e esse mecanismo vai me facilitar chegar naquele local. E aí você se sente seguro porque há uma voz que vai falando com você: olha, siga adiante, a 200 metros, entre à direita, caminhe mais um tanto, e você fica tranquilo porque você diz: eu vou chegar naquele lugar.
Mas você sabia que mesmo os aplicativos, né, o GPS, o Waze, muitas vezes eles erram, né? Há um tempo atrás nós fomos pregar numa outra cidade e nós nunca tínhamos ido naquela igreja e nós estávamos tranquilos, nós vamos chegar, estávamos com o endereço, mas de repente quando nós chegamos na rua, que era a rua da Igreja do Evangelho Quadrangular naquela cidade, quando nós viramos, nós caímos numa rua sem saída. E nós falamos, mas caramba, nós estamos com o endereço, nós estamos com o aplicativo. E o aplicativo nos levou numa rua sem saída. E aí nós precisamos dar uma ré, porque não tinha como contornar, e foi uma coisa, um transtorno, mas do outro lado estava a Igreja do Evangelho Quadrangular, estava o nosso endereço que nós queríamos chegar, estava o destino. E aí a gente percebeu, nossa, o aplicativo erra. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele não erra. Eu repito o que eu disse, há um marco inicial quando a gente ouve a voz do Pai. E o Senhor quer trazer para a minha vida, para a tua vida hoje um marco inicial. E esse marco não vai fazer com que eu e você erramos o caminho. Esse marco não vai fazer com que eu e você caiamos numa rua sem saída. Esse marco não vai permitir com que a gente pegue um caminho errado, mas esse início vai nos levar a viver o melhor de Deus nesse tempo. Há um versículo muito lindo em Isaías, capítulo 3, versículo 19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se a gente quiser, e muitas vezes o nosso Pai, Ele está aí pronto para nos oferecer o melhor para nós, mas nós não estamos dando atenção, nós não estamos ouvindo. Nós achamos que a gente sabe o que é melhor para nós, e Ele está falando, se você quiser e ouvir, tem o melhor para você. E muitas vezes nós falamos, não, eu sei o que é melhor. Quantas vezes nos sentimos autossuficientes? Aqui começa uma mudança na vida do profeta Samuel. Foi o último juiz de Israel. Foi algo maravilhoso que viveu aqui o jovem Samuel. Era um juiz, foi profeta, mesmo não nascendo numa família sacerdotal, foi sacerdote, ungiu ao rei Davi, ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Quantas coisas o Senhor pôde fazer por intermédio de Samuel, e quantas coisas o Senhor vai fazer por intermédio da sua vida. Aonde é que você está? Onde é que o Senhor tem te levado? Talvez você fale assim, podia tanto vir alguém aqui para falar uma palavra. Podia tanto Deus levantar alguém para abençoar. O Senhor está levantando você. O Senhor te plantou aí no teu trabalho, no meio da tua família, é você. Então ouça e saia nesta noite falando, Senhor, fala. A palavra diz assim, que ali começa uma experiência. Samuel ainda não conhecia. Ele passa a conhecer a voz do Senhor e ali começa um deslanchar de coisas sobrenaturais por intermédio de Samuel. E coisas sobrenaturais o Senhor vai fazer através da nossa vida, através da nossa geração. Então vamos estar atentos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, não fique apenas dizendo, eu estou ouvindo, não, se disponha, seja disponível, se disponibilize, fala, Senhor, olha, eu estou aqui, né? É tão ruim, a gente que é mãe, às vezes nós passamos por essa experiência, né? Às vezes a gente chama o filho, né? Eu tenho 2 filhos, e às vezes você fala, Pedro, João, e às vezes eles não respondem. Às vezes eles não respondem e você fala, você chama bravo, né? A gente que é mãe, às vezes já tá meio bravo, meio estressado, e você fala bravo, mãe, eu tô aqui.
Mas por que a gente chama? Porque a gente quer ser atendido. Você sabe que estão ouvindo, opa, estão lá, estão no quarto, às vezes estão com fone no ouvido, às vezes estão ouvindo uma música. Estão ouvindo, mas não te atenderam. E aí a gente fica, né? Vem aqui, vem fazer determinada coisa. Nosso Pai está nos chamando, não apenas ouça. Fala, Senhor, fala. Pode falar, Senhor, porque eu estou aqui pronto para te ouvir. Que nós possamos viver o marco de Deus, o início de Deus, para esse tempo, né? Um tempo assim, o Senhor está marcando para um novo tempo, um novo momento, né? Um irradiar de um novo dia, né? Eu amo muito ministrar aquela canção, Novo Dia, Novo Tempo. Eu amo ministrar aquela canção, né? Porque aquela música diz assim, o impossível, o inatingível, né? Certamente vai acontecer. Eu amo ministrar essa canção. Uma das minhas canções, assim, que eu amo ministrar, amo cantar e amo declarar, né? Que um novo dia de Deus vai chegar, né? Novo dia, novo tempo, a fé faz acontecer, né? O impossível, o inatingível. Então, queridos, que a gente possa viver isso para a nossa vida. Mas por quê? Porque nós estamos, fala, Senhor, né? Fala, porque os teus servos estão aqui, os teus filhos estão prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a colocar a mão no teu coração nesta noite. E eu quero orar por você, para que nós possamos estar atentos, né, à voz do Senhor. Ele fala de tantas maneiras, ele abre a tua palavra, né? Eu já tive experiências assim lindas com Deus. Eu já contei isso várias vezes na igreja, mas eu vou contar aqui. Eu me lembro uma vez eu estava vivendo algo tão assim, eu precisava de uma palavra de Deus. E eu estava ouvindo um programa, e naquele programa eu nunca tinha visto na minha vida Sofonias 3:20. E de repente eu ouvi uma palavra, o Senhor mudará a tua sorte na frente dos teus olhos. Eu falei, o quê? É Deus falando comigo. E aquela palavra foi tão impactante, aquela palavra foi tão forte no meu coração, que eu peguei um papel, eu fiz como a Bíblia manda, né? Eu peguei um papel, peguei uma canetinha colorida e escrevi, o Senhor mudará a minha sorte na frente dos meus olhos. E eu peguei aquele papel, peguei ímãs de geladeira e pus na porta da minha geladeira. E todas as vezes que eu passava na minha cozinha, e é um lugar que nós mulheres, a gente está sempre ouvia, o Senhor mudará a tua sorte na frente dos teus olhos. Porque aquela palavra falou no meu coração, foi Deus falando. Era como Deus estivesse falando assim para mim, espera só mais um pouquinho que eu vou mudar aí. E eu tomei tanta posse dessa palavra, eu nunca mais fiz isso na minha vida. Mas eu escrevi, não foi aí nada, não tinha nem impressora na minha casa nesse tempo, né? Eu escrevi assim com canetinha, peguei imã de geladeira e coloquei na minha geladeira, o Senhor vai mudar minha sorte na frente dos meus olhos. E todas as vezes que eu passava ali, aquela palavra testificava no meu coração, porque Deus tinha falado comigo. Até que de repente, comecei a perceber que o papel começou a ficar molhado, ele começou a ficar embaçado, e canetinha, quando ela molha, ela escorre. Eu comecei a ver que o papel foi ficando envelhecido, e quando eu olhei que o papel estava envelhecido, é porque o Senhor já tinha mudado a minha sorte. Então, amados, creia, o Senhor vai falar com você uma palavra assim, que vai te impactar. Não é a palavra de homem, não é palavra, é Deus. Eu costumo dizer que quando Deus fala com a gente, o coração da gente queima. Sabe quando você sente assim, fala, não, é Deus falando comigo. Então que você tenha essa experiência. Se você não teve, eu oro para que você tenha essa experiência. Senhor, eu coloco diante do teu altar cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando agora. Pessoas que precisam viver uma experiência sobrenatural com Deus que fala.
Senhor, que nós possamos estar atentos ao Teu chamar, à Tua voz, ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Que haja um marco, Senhor, de bênçãos. O Senhor chamou Samuel por 4 vezes. Na 4ª vez começou uma experiência sobrenatural, um marco de bênçãos na vida de Samuel, e o marco de bênçãos vai começar nas nossas vidas quando nós passarmos a Te ouvir e atendermos a Tua voz. Alcança, Senhor, cada coração, alcança o meu coração, eu preciso Te ouvir. Alcança cada coração, cada vida que está com as suas mãos postas diante da altura do seu coração. Que o Senhor alcance, abençoe, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Que nós possamos estar atentos ao Teu chamado. Nós Te agradecemos e Te louvamos, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique atento à voz do Senhor. Que o Senhor grandemente te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor possa te guardar, te fortalecer, te sustentar, em nome de Jesus. Agradeço todos os irmãos que estão nos acompanhando, você que tem divulgado os nossos cultos. Nós ainda estamos vivendo esse tempo, mas nós não temos deixado de pregar o Evangelho. E quinta-feira, às 8 horas, nós vamos colocar as nossas causas. Qual é a causa que você quer colocar diante do Senhor, queridos? A gente precisa, nesse tempo, se munir de armas espirituais. Na terça-feira passada eu pregava sobre isso, né? E nós falamos sobre o capacete, colocar a armadura correta. Quiseram colocar a armadura de Saul e Davi, Davi não saiu do lugar. Então, há uma arma correta para a gente conquistar a nossa vitória, para a gente conquistar as nossas bênçãos. E essa arma é por intermédio da oração, do voto. Então, quinta-feira, por essa causa, eu me coloco de joelhos, nós estaremos ministrando e colocando diante do Senhor. Lembrando que sábado nós temos 12 horas de oração, a igreja vai estar aberta, algumas pessoas vão estar orando presencialmente na igreja e outras pessoas nas suas casas. Então eu convido você, nesse sábado agora, sábado, se não me falha a memória, acho que é dia 6 de junho, nós vamos estar o dia todo, né? A partir das 7 da manhã às 19 horas, eu vou estar ministrando aqui no encerramento às 18 horas, tá? Então você esteja aqui conosco, a pastora Kátia vai estar aqui no sábado às 18, trazendo uma palavra, orando com você, abençoando a sua vida em nome de Jesus. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada dizimista e ofertante. Queridos, a obra do Senhor, ela é sustentada pela nossa fidelidade. Você tem acompanhado a dificuldade que tem sido o tempo do hoje, e a dificuldade, ela tem sido geral. Notem que o comércio da nossa cidade, ele tem voltado de forma gradativa. Nós estamos vivendo o tempo já, o período da flexibilização, e é difícil mesmo, né? As pessoas que são comerciantes, os vendedores, as pessoas que têm as suas empresas, tem sido um tempo difícil, mas eu disse no domingo e vou repetir hoje: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não vai faltar, eu sempre digo isso, né? Aquilo que está aqui também em Samuel 30, não vai faltar nem coisa pequena e nem coisa grande na tua vida. Então faça um propósito com o Senhor de fidelidade, seja fiel no teu dízimo, na tua oferta. Você que não pertence a esse ministério, mas quer viver a bênção, né? A gente tem algo assim que nós amamos, é ensinar a igreja. Eu sou fruto de ensino e eu amo ensinar. E ensinar é falar, olha, seja fiel. Não tem outro segredo, não é entregar casa, nada, não é coisa não, é seja fiel. Seja fiel no teu dízimo, naquilo que é do Senhor, nas tuas ofertas. A oferta vai trazer a multiplicação na tua vida e o dízimo vai te proteger nesse tempo. Quero orar por você e pedir a bênção do Senhor. A gente sempre ora por todos os dizimistas, ofertantes, para que não falte o cuidado de Deus na sua vida em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada um dos teus servos que tem honrado este ministério
que o Senhor possa multiplicar, proteger, guardar a vida de cada um deles. Agradecemos, ó Deus, por esses mantenedores, pessoas que têm estado aí caminhando conosco e têm nos ajudado a levar esse evangelho, Pai. Continua a abençoar, a multiplicar, a fortalecer com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer o pastor Ricardo, estou vendo ele aqui com a gente. Muita saudade, viu, pastor Ricardo? Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer o irmão Tião da bicicletaria, o irmão Tião que afia e amola as facas, o irmão Tião que é o Júnior, todos os irmãos, a igreja, os irmãos que têm nos acompanhado. Às vezes a gente não consegue ver todos os nomes, mas o pastor Ricardo, estou vendo ele aqui, ó. Deus abençoe, pastor Ricardo, um abraço. O Senhor continue abençoando a sua vida aí em Minas Gerais, em Uberaba. Deus abençoe todos os irmãos que nos acompanhem e divulgue, queridos. Tem sido uma arma de Deus. Pastora, quando voltar os cultos assim, tiver liberado, nós vamos parar com os cultos online? Não, amados, nós vamos continuar, porque a gente tem visto que tem sido uma ferramenta. Quantas pessoas, né, têm nos assistido, tem pessoas que têm nos acompanhado, eu fico tão feliz, né? Pessoas da minha faculdade, professor, eu acho isso muito lindo, é coisa de Deus, e a gente fica feliz por isso e agradecemos ao Senhor. Nós vamos orar pelos nossos idosos lá no lar do idoso, pelos funcionários, pedindo a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, pelos nossos idosos do lar do idoso, né? No Recanto, São Vicente de Paula. Vamos pedir a bênção do Senhor, queridos, porque a gente sabe que essa enfermidade, o Covid-19, se ele atinge os idosos, né? O idoso é o grupo de risco, então é uma situação assim muito triste. Então nós vamos pedir a bênção do Senhor pelos nossos idosos, pelos funcionários da saúde, e pedir, Senhor, livra-nos do mal, livra a nossa casa, né? No início do ano nós fizemos a campanha abençoando a nossa casa e a gente não imaginava, né? A gente não imaginava que a gente ia passar por isso. Nós ficamos semanas, né, ungindo a nossa casa, ungindo a porta, dando volta. A pastora Kátia ministrou, né, falando lá, vou defender o meu território. E a gente não imaginava. Estou vendo a Néia aí também com a gente não imaginava que ia ser assim. Então, queridos, vamos pedir a bênção do Senhor pelos funcionários da saúde, pelos nossos idosos, e pedir a bênção do Senhor em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Nessa oração nós já vamos agradecer a Deus por esse tempo e colocar os nossos idosos na presença do Senhor. Obrigada, Senhor, por mais esta noite. Obrigada porque o Senhor renova as nossas forças e nos dá graça, Senhor, para que a obra possa ser feita. Nós queremos orar, Senhor, por todos os nossos idosos do lar do idoso, no Recanto São Vicente de Paula, Senhor, pela Vila Vicentina, pelos nossos idosos que estão, Senhor, nas entidades, pelos idosos, ó Deus, que estão em cada casa, em cada lar, em cada família, nós que temos os nossos pais. Oh Deus, cuida, Senhor, só o Senhor para guardar, só o Senhor para proteger. Nós não temos vacina contra essa doença, mas eu oro agora e peço o teu cuidado, peço a tua bênção pelos funcionários da saúde, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos técnicos de enfermagem, aqueles que estão na linha de frente, meu Deus. Livra desta enfermidade, Pai, guarda, Senhor. Pai querido, dá prudência agora, Senhor, nesse tempo de flexibilização. Não deixa, Senhor, com que as pessoas venham se extrapolar, Pai. Pai querido, nos dê uma noite tranquila, abençoada. Estamos iniciando o mês de junho. Então, Senhor, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção, Senhor, por esse mês. Pai querido, venha nos guardar, nos abençoar. E nos dê, Senhor, uma semana de vitória. Nós temos culto, temos trabalho no sábado, Santa Ceia no domingo. O Senhor continue a abençoar essa igreja que é viva, esse corpo vivo, Pai, porque em tudo o Senhor tem o teu propósito. Nós te agradecemos por cada irmão que esteve aqui conosco, pessoas que a gente ama assim do fundo do coração. Que o Senhor possa abençoá-los de forma sobrenatural. Guarda a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Eu te peço em nome de Jesus e te agradecemos para sempre. Amém. Receba agora a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus,
Que a graça e a comunhão do Senhor Jesus e a consolação do amado Espírito Santo seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, e que você fique atento à voz do Pai, em nome de Jesus. Grande beijo, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.